Fala pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do podcast Cuidando de Gente. Sou Nadson Bruno, sou neurologista, host do podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é a minha prática no dia a dia, né? A gente vai falar sobre a jornada de um paciente com doença rara, né? E para falar sobre esse tema, hoje a gente vai mudar o enfoque, né? Não cuidando de gente, mas falando com quem está sendo cuidado, né? Eu tenho aqui hoje a honra de trazer dois amigos, né? Eliakim, que foi meu colega, né, de faculdade, e Manu, que é sua esposa, e eles que são os pais da pequena Aurora. A Aurora, que é uma criança que vem aí, né, numa jornada contra uma doença rara, que é a distrofia de cinturas, e é isso que a gente vai falar um pouco. Seja muito bem-vindo, Eliakim, Manu, podem dar aí seu alô pro pessoal. Oi, gente. Obrigada, Nadson, pelo convite, né? Para falar de algo tão importante e mais importante ainda para nós, né? Principalmente por falar um pouquinho de Aurorinha. Você vai falar? Obrigado, Nadson. Obrigado pela honra de estar aqui com você, né? Anos e anos de uma trilha, o irmão em Cristo também. E esperamos que com esse podcast a gente possa atingir pessoas que realmente queiram entender como é estar por trás dos bastidores de um tratamento, de cuidado de uma criança com uma doença rara, né? É isso aí, Eliakim. Assim, para quem está acompanhando hoje a gente, alguns números que eu acho que são importantes a gente saber. A doença rara é uma condição que afeta 65 pessoas a cada 100 mil, né? Isso é o número da OMS. E falando de uma doença ultra rara, a gente vai estar falando de 2 pessoas para cada 100 mil habitantes. Então a gente pensa hoje aqui, falando do caso da Aurora, né, que tem uma distrofia de cinturas, a gente está dentro dessa condição de uma doença aí que caminha para algo entre 1 a 2, né, por 100 mil habitantes. E aí eu pergunto para vocês, né, essa jornada, né, não começou quando a Aurora tinha nascido, né, na verdade. Conta um pouquinho pra gente quando que foi, a Aurora já tinha completado o ano, como é que foi esse caminhar aí de vocês ao longo até de ter o diagnóstico da condição de Aurora. A Aurora nasceu normal, né? Como qualquer criança, não teve sinal nenhum, nada de diferente. Todos os marcos normais, então ela sentou no tempo certo até antes, caminhou certinho, não tinha nada que levasse a um alerta. Mas realizamos ali, né, os primeiros exames de um ano, um check-upzinho de um ano que faz. E acho que no meio a doutora ela pediu o TGO e TGP. E acabou vindo bem alto, e aí ela solicitou o CPK. Só que não deu tempo a gente pegar esse resultado, porque o laboratório ele achou aquilo um absurdo, pediu para repetir umas 3 vezes, ficamos repetindo. E aí a Aurora teve um quadro viral que piorou essa questão do CPK. E teve um desmaio. E aí, com esse desmaio, né, ela foi levada ao hospital e foi direto para UTI. Tá. Aí... Só para, né, contextualizar aqui, talvez quem está acompanhando a gente, que talvez seja pai e mãe, né? E aí, nessa hora, às vezes, até quem Coração é da área aperta. de saúde não entende, né? Tipo assim, você esquece totalmente. Então, TGO e TGP, pessoal, para quem não, né, tá familiarizado, é uma enzima que é hepática, né? Então mostra como que tá a função do rim, do fígado. E o CPK, que é, na verdade, um marcador de lesão muscular. Então, se o músculo tá doente, vai ter o CPK aumentado. Quanto mais doente, né? A gente pensa mais ou menos assim, vai ter o CPK aumentado. Então, até então, ela fez tudo muito bem, né? Se Tudo desenvolveu normal. super bem. E Isso. aí, com um ano, esses exames estavam alterados, mas a Aurora também não tinha nenhuma queixa, né? Tudo Super normal. Tudo normal. É tanto que a médica nem comentou, né? Tipo, tá aumentado aqui. Eu vou pedir mais uns exames pra complementar, mano. E não chegamos a receber. Depois é que a gente foi receber, né? A gente já tava na UTI quando a gente recebeu. E eles desconfiavam de miosite viral. Porque o valor tava em 53 mil. Ainda assim, era absurdo, né? Muito Pra uma alto, miosite viral. De CPK. Mas ela tinha um vírus associado que inflamou ela bastante. E aí levou esse desmaio, né? Porque já tava tudo associado ali. Uma criança com 1 ano. Aí fomos transferidos para Salvador e lá começou uma pesquisa, né? De todos os médicos que tinham ali dentro para saber o que a Aurora tinha. Quantos dias vocês ficaram na UTI, Manu? Vocês lembram, assim? Você fala até descobrir? Não, assim, de quantos dias vocês internados, assim? Porque ela ficou... Dessa primeira vez. Dessa primeira vez. Eu fiquei em torno de uns 30 a 40 dias. Internado direto no hospital? Da primeira vez. Sendo que uns 15 dias na UTI. Tá.
E nisso, muitos exames, né? Imagino. Muitos exames, fizeram até eletrocefalograma para ver, fizeram diversos exames. Já estavam indo para o lado do fígado, né? Achavam que a Aurora precisava de um transplante no fígado, por conta das enzimas hepáticas extremamente alteradas também nessa época. Então, passaram para um hepatologista para ver a possibilidade de fazer uma biópsia. E a gente foi em busca, né? Geneticista, imuno, médico que trabalha com erros inatos do metabolismo. Todo tipo de médico que você pensar, a Aurora já passou. Tá. E aí, essa jornada, então, começa com a Aurora... Para completar 1 ano, ela já tinha feito 1 ano aí? Tinha acabado de fazer 1 ano. Tá. E aí, vocês passaram, então, mais ou menos 40 dias no hospital, depois saíram de alta ainda, seguiram na investigação, porque, assim, Sim. Tinha uma alteração laboratorial que era muito expressiva, né? Mas começou a baixar. Começou a normalizar. Com a hidratação. Tá. Normalizar não, mas assim, 50 mil foi para 10 mil, saiu da UTI. Aí pôde ir para casa para fazer investigação ambulatorial. Baixou para 7 mil. Vamos para ambulatorial, vai ser algo passageiro, mãe, não se preocupe. Pode ficar tranquila. Teve a fase também, né, de ao chegar com ela no hospital, falar, não, ai, meu Deus, que chilique, né, de mãe. Sim. Em chegar dizendo que a menina está desmaiada ou algo desse tipo. Então, sempre tem as dúvidas, né, e aqueles que têm o maior cuidado e pediu para avaliar a nível ambulatorial. E repetimos todos os exames depois de 30 dias, novamente alterado. Então... E desse 1 ano aí, que ela já tinha completado, né? Até, de fato, vocês chegarem no diagnóstico. Isso levou quanto tempo e quantos especialistas, assim, vocês passaram? Vocês têm uma noção? O exame, eu me lembro que foi em dezembro de 2023, o que ela coletou. O exoma. O exoma. Para o diagnóstico. Mas foram muitos médicos até chegar nesse exame aí. Foi descartado tudo positivo. Porque assim, a gente chegava no neurologista né, nos diversos médicos, eles falavam, não, distrofia muscular não é, mãe, eu tô lhe dando a certeza, não é, não tem como. Fazia, assim, os testes, né, fraqueza muscular nenhuma, ela não tem. Teve uma neuro que mandou colocar ela no chão, dentro da UTI, bota essa menina pra andar aí. Aí botou pra andar, a Aurora andava normalmente, não tinha dificuldade alguma. Mesmo se fosse uma miosite, nem dor ela sentia. Entendi. Normal. Não teve rabdomiólise, né? Com esse valor alto. Não teve. Então, não batia. As contas não batiam. Confundiu muito. Aqui eu acho, pessoal, que vale a pena a gente comentar um pouco do que, né? Eliakim aqui é médico e aí a gente vê muito isso. Manu é nutricionista, né, Manu? E aí sempre a gente tem uma premissa ali que, assim, a clínica do paciente fala muito mais do que os exames, né? Mas aqui eu acho que é onde começa a primeira... percepção do que é uma doença rara. Porque Sim. muitas das vezes você tem um outro sinal, que pode ser às vezes laboratorial, como foi o caso aqui da Aurora, né? E que antecedeu totalmente qualquer tipo de clínica que ela tinha, né? E talvez isso era o primeiro passo, né? O primeiro fio ali para você terminar de puxar o novelo de lã, né? Digamos assim, como a gente começa a falar. Eu vou aproveitar para comentar de algumas coisas que a gente vê, né? Usualmente, a gente tem algumas doenças raras que usualmente a gente acompanha, né? E aí tem uma, especificamente, que chama ataxia de Friedreich, né? No Brasil, é uma doença que é recessiva, né? Assim como é o caso da Aurora, né? Então tem que ter o gene do pai e da mãe para poder manifestar a doença. Se só tiver de um dos dois, não vai ter. Mas leva, em média, 8 anos para você descobrir a doença. Desde quando a criança começa a andar meio desajeitado até ter o diagnóstico. E aí eu tava lembrando... de um caso recente que eu vi, de uma paciente que começou a ter sintomas já com 25 anos, ou seja, já era atípico, assim, né? Porque manifestou muito tarde. A grande maioria, né? E aí, só teve o diagnóstico aos 51. Ou seja, ela levou 25, quase 26 anos. E essa é a grande questão que eu acho que começa da jornada do paciente, né? Sempre leva muito tempo, e se você não tá atento a esses sinais, e aí aqui era... o laboratório, né? Porque a clínica estava muito boa, então você falava, não vai falar, né, a favor, você acaba se perdendo e o diagnóstico se perde muitas das vezes. Então eu acho que esse é o primeiro insight para a gente ter aqui e para ficar como recado, né? E depois de toda essa jornada ali, a Aurora então já tinha o quê? 2 anos quando vocês fizeram o exoma para ela, assim? Ela foi em dezembro de 2023, então ela tinha 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses.
Uma jornada aí de pelo menos um ano aí. É porque demora, né? Ainda assim, ela internou, o exoma vai pra fora pra poder Sim. chegar ao resultado. É mais, às vezes, 60 dias. Então, teve fizemos mais de um. No primeiro não veio constando de distrofia nenhuma. Aí o médico insistiu, novamente fez outro painel com mais doenças, né? Que foi nesse que veio constando de distrofia muscular de cinturas. Então, assim, não foi fácil também, nem pra ele, né? Mandou um painel, não veio. Ele desconfiava de Becker ou de Duchenne, mesmo sendo mulher. Menino que é incomum. É né? incomum, mas desconfiava, foi os primeiros que ele colocou. E depois ele pediu um painel maior. Isso daí foi até, né, aproveitando o que você falou, né, que desde aquela primeira vez que a gente teve a consulta e tal, aí eu recebi, inclusive, recente, um caso de uma menina de Minas que tem distrofia, né, muscular de Duchenne e tipo, muito atípico, né, de você ter. Ela falou, não, olha aqui e tal. Eu acho que é essa conscientização aqui que acaba fazendo as pessoas pensarem, poxa, mas será que não é meu familiar que tá procurando 6, 7, 8 médicos, né? Será que pode ser Duchenne? Alguma outra coisa, e aí talvez procurar um especialista, um neurologista, um geneticista para poder me auxiliar. E me conta então, quando, né, chegou o resultado e aí o médico falou, ó, queria que vocês viessem aqui pra gente conversar sobre o diagnóstico, né? E aí ele falou, a doença é distrofia de cinturas. O que vocês entenderam na hora? O que vocês pensaram assim? Como foi comigo, né? Eu vou falar. Só tava você, não tava... Não, ele mandou pro meu celular. Ah, ele mandou no celular, tá. Não era um neurologista, né? Foi um hepatologista. Ele entrou nessa história para fazer a biópsia do fígado. Uhum. E aí ele, claro, pensou, né? Melhor, viu que poderia ser algo neuromuscular. Não era bem a dele ali, mas já tínhamos passado por diversos neurologistas. Todo mundo descartou uma doença neuromuscular. E aí fomos para essa linha. Ele me mandou uma mensagem apenas me falando, mãe, achei uma distrofia muscular. E aí mandou pra mim, eu comecei, né, como uma mãe, como qualquer mãe, eu enlouqueci ali no telefone, doutor, que distrofia, eu preciso saber o que tá acontecendo. A gente já conhecia, a gente da área da saúde, né, eu já lia muitos artigos. Então, já sabia que era algo grave. E ele só falou assim, marque uma consulta. Só que, beleza, fui lá na mesma hora, porque eu não ia aceitar em outro momento, né. Uhum. Paguei aquela consulta, falei, você vai me atender agora. Uhum. Toda aquela questão, ele atendeu, mas ele não sabia me falar nada da doença. Então, eu paguei para receber um papel. Uhum. E eu mesma em busca do que significava aquilo. Porque nem ele aqui, né, como médico, não sabia falar muito sobre a distrofia. Rara, Exatamente, né? rara. A gente não tem muitos profissionais que entendam. Então, quando eu vi aquilo ali, a primeira coisa foi, isso deve ser um falso positivo. Eu vou pagar de novo. Porque eu me lembro da época quando a gente estudava, né, falar, pô, você vai dar um diagnóstico de HIV com um só teste? Não, você espera 30 dias para fazer outro. Então, só lembrei disso, não. Vamos esperar um tempo, repete esse exame até para ter a certeza que realmente é isso daí. E aí, na minha mente, eu já sabia o que era uma distrofia muscular. Eu só conhecia Duchenne, que é a única que eu me lembrava da época da faculdade. Da época da faculdade, né? O que você aprende para ter uma noção. Exato, então eu nem sabia que isso existia. Então a primeira coisa foi negar, não é isso, a gente vai esperar e vamos repetir. Então a gente até repetiu esse exame particular, pagamos. E aí veio. Então, na hora que veio e confirmou, foi assim, foi um baque. Eu falei, meu Deus, eu não aceito isso daqui. O que a gente pode fazer? Foi até uma das vezes que eu mandei mensagem para tu estar em Campinas. Na residência, né? Eu falei, eu vou mandar mensagem para quem eu confio. Até para me dar um aval. Era impossível, não tinha uma cura naquela época. Então, o que a gente falava? Se não tem uma cura, Deus. Passamos para nossa família, para os nossos familiares, para a igreja, para orarem pela gente. E eu, naquele momento, pensei, o que é que eu posso fazer pela minha filha? Eu vou sair dando plantão aí a doido, para juntar dinheiro. E eu estava bem na época da residência. Eu tinha acabado de entrar na residência. E aí eu falei, e agora? Né? Tinha a casa financiada, tinha um carro também, então, um turbilhão de coisas. A gente deixa ela numa bolha, para preservar o músculo dela, ou deixa ela viver uma vida normal como qualquer criança, porque a gente não sabe quando. Inclusive, uma dúvida, né, pra análise disso aqui. É porque tivemos até que ponto, né, você pode, né, ter uma vida normal ou não, tivemos essas duas orientações, né, de neuromusculares. Uma, ela pediu para deixar ela em frente a uma tela o maior tempo possível, para que ela não se movimentasse em nada. Brinquedo nem pensar, nenhum tipo de pula-pula, nada infantil ela poderia participar. E teve outra que falou, mãe, você não sabe até quando sua filha vai andar, deixe sua filha fazer tudo que ela quiser. Então, a gente ainda fica nessa situação, né?
São coisas difíceis, né? Assim, não só pelo diagnóstico, né? E Sim. aí, esse pensamento de, tipo, vou correr atrás de talvez tentar fazer tudo que eu posso, né? E, poxa, mas será que também se eu fizer tudo, às vezes eu acelero um processo que tá caminhando, que às vezes você nem consegue ver, né? Sim. E, na verdade, tem uns exames ali, mas quando você olha, a priori parece que tá tudo bem. E vocês foram atrás de, tipo, de Google, vocês foram só pra médico, assim, né? Vocês são da área de saúde, então acho que isso acaba sendo um pouco diferente de quem acompanha, que é uma pessoa, assim, leiga, né? Que não tem ninguém da área da saúde na família, que às vezes só fica dando Google ali pra poder procurar. E às vezes a orientação que vem de um médico, às vezes vira regra, né? Então, como é que vocês lidaram com isso nesse momento também? Aí foi procurar médico até em São Paulo, Albert Einstein, Sírio-Libanês, os melhores. Pagamos consultas com geneticistas caros, renomados, e falou, vamos dar o melhor pra ela. Mas não tinha um retorno. Mãe, não tem o que fazer. É isso mesmo. A última foi até bem cruel, na verdade, de São Paulo, ela também, com as palavras, onde ela me falou assim, olha, você tem que estar preparada, porque ela vai ter noção, porque não é afeto cognitivo, ela vai ter noção e vai definhar, o corpo dela vai, né, perdendo as forças, todas as forças, até que ela pare de se alimentar, até que seu coração venha parar. Então você tem que estar preparada, porque é uma morte muito precoce e é uma morte muito... É terrível, né, de se ver isso, você sendo uma mãe, e terrível de ouvir também. Então, entra aí a parte também da empatia, né, médica, ao falar com uma mãe que tem uma criança, ou até um adulto mesmo, né, que venha receber essa notícia com a doença rara. É absurdo. É o que eu vivo, eu diria que boa parte dos dias, né, assim, de lidar com doença rara ou doença degenerativa, né. Eu faço neurologia, faço neuromuscular, um pouco da minha vida é dar esses diagnósticos. Eu acho que passa muito por isso, né, de você tentar ser o mais claro possível para a família, mantendo ainda o máximo de empatia possível, porque eu acho que é isso, né, você tem que balancear as duas coisas, entre ser muito claro. Para não gerar falsas esperanças, que eu acho que isso é pior para a família, mas também no sentido de ser muito claro daquilo de tipo, ó, a gente vai chegar até esse ponto e é isso que a gente pode fazer. E temos da medicina, Pra Aurora, enfim, para um paciente que eu vejo todos os dias. Aqui, até aproveitando, pessoal, assim, né? Você falou sobre, e aí, vai fazer o quê, né? Vamos, né? Ela vai mexer ou não, né? Vamos liberar para fazer. Eu acho que isso passa muito por uma avaliação. E aí, sempre procurar, talvez, teve um colega meu que sempre fala isso, que ele fala, o quanto mais especializado você puder ir, é o melhor. Então, né? Talvez um fisioterapeuta que seja focado em neuromuscular para poder falar. Mas eu entendo que, assim, quanto mais parado você fica, mais tendência à retração você tem. E aí, né? É o caso que a gente vê, por exemplo, quem tem AVC. Então, a ideia é se movimente o máximo possível. E às vezes eu sei que o medo faz muitas famílias prenderem, né, os filhos cada vez mais. Ou a família prende o pai ou a mãe que tem um diagnóstico desse. E lembrar que doença rara não começa só na infância, né? Que o caso da Aurora acho que foi mais atípico ainda porque começou super nova, né? Com 1 ano de idade ali começou essa investigação. Acho que facilitou justamente a gente ser da área da saúde, né? A gente sabia que tinha algo errado ali e não... Vocês perseguiram isso até o final, né? Até o final. Mas eu acredito que outra família teria deixado de lado, com certeza. Com certeza. Né? Eu vejo muito isso, né? A gente, né, fala aqui da Bahia, de Feira de Santana, então você pensa... inúmeras pessoas que vêm do interior da Bahia que tem que fazer uma viagem de quilômetros, muitas vezes, centenas de quilômetros para poder encontrar um diagnóstico. E que, do ponto de vista cultural, eu estava no interior, né, no feriado ontem, eu estive no interior próximo aqui, eu falei, cara, eu lembro desse interior, eu tô vendo a cidade da minha avó nos anos 2000, 2004. Tem lugares que são muito diferentes, totalmente diferentes de São Paulo, né? Sim. Então, são realidades totalmente diferentes e para essas famílias a doença vem do mesmo jeito, né? A doença rara vai vir do mesmo jeito. O que vai mudar é o suporte que você vai dar, o entendimento da família. E eu acho que isso tudo também influencia muito, né? Pra gente poder... acabou influenciando porque fomos em busca de respostas, né? De ler artigos, de ver o que é que tinha de novo. Então, não ficar aguardando só por médicos, né? O médico tem muita gente para atender. Então, a gente não ficou de braços cruzados. Foi pesquisar aí fora do país também. Então, tivemos essa facilidade, né, de buscar pessoas aí, conversar com pessoas nos Estados Unidos, mães que passam pela mesma situação lá e que tiveram a oportunidade de receber a terapia gênica através de um estudo, tiveram bons resultados. Então, nem todo mundo vai ter esse acesso, né? Até mesmo pela barreira da língua. Isso já é uma grande barreira, né? Uma grande barreira. E aí eu pergunto pra vocês, quando foi que vocês
conseguiram falar com alguém e a partir daí ver que tinha uma pesquisa clínica em andamento, que tinha um tratamento sendo desenvolvido para daí vocês irem atrás de fato, né? Quando que começou essa outra jornada aí agora de buscar, né, o milagre por Aurora, hein? Sempre. Eu entrei imediatamente, uma neuro, né, de Salvador, ela disse, olha, tem um grupo de mulheres, né, que eu sei que tem distrofia muscular de cinturas, mas assim, não tem nenhuma criança. São todas mulheres acima de 20, 30 anos, já estão em cadeira de rodas. Se você aguentar o baque de conversar com elas, você solicita, né, para entrar no grupo, e lá você vai saber da história de cada uma. Então, eu passei mais de um ano ali, ouvindo cada uma falar. Às vezes iam no meu privado, né, falar como era difícil, filmavam como era difícil, sei lá, se levantar. Varrer uma casa, já estava impossível com 40 anos. E ainda assim não era o tipo de Aurora, que se diz o mais agressivo, né, a 2C. Então, eram mais leves. E era muito difícil a realidade. É muito difícil a realidade delas. E aí, passamos um tempo conversando ali. Eu falei, olha, eu preciso abrir isso aqui. Eu vou procurar mães fora do país agora. Porque se tem aqui no Brasil, tem fora. E aí, comecei a pesquisar. Achei alguns perfis, adicionei. E aí, adicionei uma que tinha tomado Pelatamil, né, a dose, recentemente. Que foi a Charlotte. E conversei com a mãe dela. Né, pelo Instagram mesmo, conversa pelo Instagram, e aí ela me atendeu super bem, conversamos, ela me colocou em contato com o médico, também não é fácil, tá? Antes eu mandava e-mail também, mandei e-mail para a Tamil, a gente já tinha lido artigos, já sabia que existia uma possível, né, que iria existir pelo menos uma terapia, e uma hora ia chegar. A gente sabia disso, mas ela fala, eu queria saber de uma criança que tomou, o que é que essa mãe sentiu, como ela chegou nessa decisão, essa criança teve melhoras realmente, como é que ela está hoje. Então, foi uma conversa, a criança já vai fazer acho que 9 meses que ela tomou, ela tem 13 anos agora, e ela teve uma melhora absurda na força muscular. Ela não pulava, agora tá dando pulinhos. Isso é muito legal, né? É. Aqui, eu acho que já vale um outro recado, que é essa coisa de você procurar associação de pacientes, né, ou mesmo... enfim, alguém que tenha uma condição parecida com a sua, então você que ouve, que tem um familiar ou mesmo que é paciente com uma doença rara, procure uma associação. Curiosamente, eu estava um mês atrás num congresso lá em Ribeirão Preto, e aí na aula, o cara botou um slide e falou, ó, para tal doença tem uma terapia em andamento. Aí eu tenho uma paciente minha, e na hora eu peguei o celular e falei, nossa, aqui é para essa pessoa. Mandei mensagem e falei, ó, tá tendo um estudo clínico assim, assim, assado. Ela falou, mas onde é que eu vou achar isso? Aí eu falei, na associação. Ela falou, que associação? Aí eu falei, na associação de pacientes, você não faz parte? Associação de pacientes que tem essa condição? Ela, não. Aí eu falei, tá aqui, ó, entra aí nesse link. Ela entrou, já conseguiu o acesso, mandou o e-mail e já se candidatou pra participar de uma terapia, né? Porque eu acho que é isso, as pessoas às vezes acham que estão sozinhas nessa luta e que eu acho que isso gera uma dor maior, né? Uma angústia maior, né? Saber e conhecer pessoas que passam pelo mesmo, você tá, de certa forma, entendendo melhor a doença, né? Você vê o que é que elas estão passando, a dificuldade. Poxa, olha, a dificuldade que ela tá passando é essa. Como é que a gente pode evitar, sei lá, o encurtamento do tendão? Tem como evitar? Né? A maioria tá andando ali na ponta do pé, determinado período já começa a andar na ponta do pé. Como é que eu evito isso? Aí, então, a gente começou a entrar com a fisioterapia de Aurora, já pensando nisso, né? Na rigidez da panturrilha, no encurtamento do tendão. Agora, recentemente, na mobilidade de cinturas, que foi com a fisioterapeuta Cris, né? Cris que indicou. Cris. Obrigado, Cris. Lembrada, viu, Cris? Beijo aí pra você em Campinas, minha amiga. Maravilhosa. Então, ela falou, né, com a gente passou para as fisioterapeutas de Aurora, porque por morar em Feira de Santana não temos especialistas de fato em neuromuscular. Fisioterapeuta neuromuscular não temos. Então, assim, a gente pega a informação, Cris trouxe a informação, a gente leva para a equipe que atende ela. E aí você adapta ali, né, para poder produzir. adapta. As meninas também, né, vão em busca de conhecimento agora a partir disso e é assim que vai crescendo. Super legal, acho que essa é a grande ideia. E conta pra quem tá acompanhando aqui, como que tem sido a rotina dela, assim, né? Porque eu imagino que ela vai pro fisioterapeuta, né? Tem as atividades dela, né? Agora eu sei que ela tá na escola hoje, né? Então, vocês estão aqui porque ela tá na escola. Como que é a rotina dela, assim? Porque ela tem uma rotina, né? Sim. Como é que tem sido isso? O que é que a gente percebeu? A Aurora sempre gostou de se movimentar. Eu acho que eu até coloquei ontem um vídeo no Instagram dela lá na feijoada. E ela tava solta, dançando. Ela sempre gostou disso. Então a gente falou, ó, a gente vai privar a menina de um sonho dela, bota ela no balé e vê se ela se adapta.
hoje ela faz o balé. A outra coisa, a natação. Foi até uma orientação devido ao problema em questão, que seria um esporte muito bom para ela. Até porque evitaria o impacto, né? De alguns, né? De alguns. Uns disseram que sim, outros já dizem que não. Mas que seria algo bom. E ela, quando a gente leva ela na praia, a menina disparava. Então eu falo, é melhor essa menina saber nadar. Então eu falo, junto o útil ao agradável, vamos fazer. A escola, fala, vamos colocar ela na escola, até porque ela precisa ter interação com outras crianças e ela tá na escola hoje, João Paulo, que obrigado, João Paulo, por ter abraçado também a causa de Aurora. E psicóloga, né? Agora. Por causa a gente não sabe se a questão dela tá sempre em evidência, com fotos, com vídeos, imagens, as pessoas chegando até ela, não sei como ela reage à fama. Tem essa questão de... A fama é ótima. Eu falo fama porque foi Mas enfim, a gente... reconhecimento fácil pelas pessoas, né? A gente tem... Claro, a gente já é adulto, já sabe. Mas uma criança, a gente não sabe como ela vai lidar e vai processar isso. E também a gente não sabia até onde ela sabia sobre a doença. Então, o trabalho também da psicóloga no momento é entender até onde a Aurora sabe. Né? O que é que ela sabe, o que é que ela tá ouvindo, porque ela é uma criança inteligente. Então ela tá ouvindo o zum, ela ouve um telefonema, ela vê as campanhas, ela vê a foto em todo lugar. O que é que eu tenho que eu não sinto nada? Mas o que é que eu tenho que meus pais estão fazendo tudo isso? Então ela é inteligente, então procuramos uma psicóloga que possa intervir, entender o que é que tá acontecendo na cabecinha dela, né? Que tudo muda e é importante, independente da idade. Eu acho importante uma pessoa com doença rara passar pelo psicólogo e começar uma terapia. Eu concordo plenamente. Acho que não só o paciente, mas acho que a família também, porque, né, você tem uma notícia ali, você vive um luto, né? Seja pela notícia, você já vive um luto ali, né? E isso é muito duro e eu acho que acaba que esse apoio faz toda a diferença, inclusive a rotina familiar, né? E uma coisa que eu achei bacana demais é que, assim, depois, né, que a gente foi lá, né, e aí passou com a Aurora, a gente compartilhou algumas perguntas, começou a ter gente de todo o Brasil, né, querendo saber mais sobre a condição. E eu acho que isso não só é benéfico para a condição de Aurora e aí trazer evidência, as pessoas poderem, né, se empolgar e tipo, poxa, vou ajudar, ou mesmo, poxa, lembrei de fulano que talvez tenha alguma coisa e aí eu vou trazer fulano para perto e tentar dar um diagnóstico. Mas isso me lembrou muito de uma família que a gente acompanha aqui no interior da Bahia. Eles são mais ou menos em 20, assim, eles têm uma condição, né, que é a amiloidose. Então é uma doença que é genética, mas que é dos nervos. E que aí acaba combinando com fraqueza. E aí eu lembro que era uma família que era assim, a todas as gerações, né? Tinha a avó, tinha alguns tios, né, que eram filhos no caso, alguns filhos e sobrinhos, e aí caminhando para bisneto. E aí um dos filhos falou assim, nossa, minha alegria de hoje vocês estarem aqui cuidando da gente, né? E aí eu deixo um abraço pro meu amigo Adilson e o Sertão Raras, que é através desse movimento que a gente faz isso. Eles falaram assim, pela condição da minha avó, toda a família foi salva, assim, foi o termo que ele falou, porque todo mundo agora, tipo, tava passando precocemente com o neurologista, fazendo exames precocemente. E isso mudou toda a dinâmica de, tipo, quando a avó dele já tava na cadeira de rodas ou já acamada, pra você não precisar, né? Passar por isso. Sim. E aí eu vi gente de Minas me mandando mensagem, gente do interior de São Paulo, gente aqui da Bahia mandando mensagem, e aí gente até de Portugal tava mandando mensagem falando, nossa, eu vi o caso dela, eu também tenho, e aí as pessoas mandam um relatório, e aí falam, poxa, a gente queria entender mais, né? Responde essa pergunta aqui pra gente, isso eu acho bacana porque um movimento, né, de uma pessoa acaba ajudando inúmeras, né? Então a Aurora não tá sendo só ela ajudada, né? Ela tá transformando a vida de muitas outras pessoas. Eu acho isso muito legal. Muitas outras famílias. Inclusive, teve um story seu que foi parar lá no grupo das meninas aí de distrofia musculares, né? A foto das mãos que você postou. Sim. Aquilo gerou uma curiosidade. E me perguntaram, eu falei, vocês aguardem, vão lá na caixinha do Dr. Nath, vão perguntar, não sei se foram. Não, alguns foram. Teve uma dessa do interior de São Paulo falou assim, nossa, minha avó tem uma mão igualzinha a essa, então, né? E aí eu acho que volta um pouco naquilo que a gente falou dos sinais, né? Então, poxa, às vezes é só o TGO e TGP que tá alterado, ou CPK, mas às vezes é só uma mão. E aí da mão você tira toda uma história e todo um sinal pra gente realmente ter essa resposta, né? E nós procuramos esses sinais dentro da família, né? Porque, primeira coisa, vamos procurar se os pais são parentes, né?
Não éramos parentes, procuramos, porque às vezes, por ser, né, de Feira de Santana, Alagoinhas, muito próximo. Tem um parentesco aí distante, alguma coisa. Um bisavô, né? Sei lá. A gente faz muito isso, viu? É. Muito, assim, pra quem, né, não é acostumado. Todo mundo senta na minha consulta e fala, beleza, agora me conta quem é seu pai, seu avô, tem um tio, tem um primo. Ah, seu sobrenome é de tal região, né? Então, tem sobrenomes que a região, Rios ali da região de Mairi, quem é Dourado da região de Irecê. Então, tem sobrenomes que são muito, né, próximos. E aí fala, não, mas eu tenho o mesmo sobrenome do meu marido, mas a gente não é primo. E às vezes não é, né? Às vezes Quem sabe? Às vezes é tataravô. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. No nosso caso, não foi diferente, né? Ele aqui não é meu primo, não temos parentesco nenhum. Então, fomos em busca também de fazer os exames em mim e nele. Né? Como o caso de Aurora ainda é mais diferente ainda, como você sabe, que é uma mutação genética. Então, a gente não sabe como é que aconteceu. Aí, só você para comentar sobre. Mas é uma mutação. Não foi do pai e da mãe, como geralmente acontece, né? Então, foi ainda mais raro e diferente, né? Porque tem muita gente mandando direct pra mim ou curioso na caixinha de perguntas. Ah, então você e o pai têm? Não, gente. Apenas um de nós temos o gene. O gene, como se tivesse, sei lá, de diabetes, né? Isso aqui é outra coisa bacana, né? Porque eu acho que a genética ganhou muito espaço nos últimos anos porque tem terapia, né? Então eu acho que talvez quando a gente fez faculdade ali, 2011, né, Kinka? 2011, 2017. Até 2017, a gente pensava muito assim, se um problema é genético, a pessoa tá condenada, né? Sim. É isso mesmo, meu amigo. Sinto muito por você, aperte sua mão e siga a sua vida. E é isso. E a gente vê que tem toda uma revolução com outras N doenças, né? Seja a amiotrofia espinhal, ataxia de Friedreich, Pompe. E aí agora distrofias aí que a gente vem vendo, né? Beck aí do Shane agora também estava com a terapia em andamento. E isso tudo traz visibilidade. Então, genética hoje é algo que faz parte do conhecimento do médico, né? Do profissional de saúde, na verdade. Teve até uma aluna que perguntou o que se espera. Acho que talvez você tá curioso, né? Persistentemente curioso. Eu acho que o neurologista é um cara desse, assim. Porque se tem uma coisa que não tá fazendo sentido, é porque deve ter um outro caminho que a gente não tá enxergando. Sim. E pra doença rara, é isso. E no caso, né, aqui é porque a gente pensa isso. Então, se você tem uma doença que é recessiva, precisa ter um gene que veio do pai e outro da mãe. Só que às vezes você só tem um gene ou do pai ou da mãe e a outra pessoa faz o que a gente chama de uma mutação de novo, né? Então, ali sofre uma mutação enquanto está sendo formado, né? Que é isso que é o caso da Aurora. E isso, né, gera um outro impacto para a gente poder pensar em um tratamento, porque às vezes a terapia é direcionada para a mutação. Não é só a questão de você ter a doença. E são coisas que a gente vem aprendendo com o tempo também, né? E eu acho que é esse papo aqui que faz a gente melhorar e aprender e educar outras pessoas para que elas possam ter um novo olhar, um novo horizonte, uma nova esperança. Né? Que eu acho que esse que o movimento aí por Aurora tem feito para muitas outras pessoas, né? Dado um ânimo, um fôlego, né? Quando você pensa assim, nossa, se chegou uma terapia para Aurora, talvez chegue para minha família também. Sim, e a ideia é essa, né? Trazer informação, principalmente no perfil de Aurora. Não só parar aí, né? Na história dela, de como tudo aconteceu e como nós vamos receber a terapia gênica, mas trazer também a história de outras pessoas, trazer esse auxílio para as pessoas que a maioria não entende como é que chegou nisso, né? Tem filhos com a doença rara, não entende quando descobre a criança já está tendo quedas, não sabe um médico para procurar, não tem indicação de ninguém. Então, tem muitos aqui da Bahia que me procuraram, ou até de fora, querendo uma consulta online, né? Para tentar ter um direcionamento, porque não sabe a fisioterapia, não sabe o que fazer pelo filho, se existe um sapato apropriado ou não, porque até hoje a gente pesquisa sobre isso. Pra gente foi novidade, né? Que vamos ter que trocar os sapatinhos dela. Então, tudo isso é novidade e a cada dia vai surgindo mais. Tudo é uma descoberta nova, né? Então, antes você olhava assim, que é o sapato de que cor, é de que marca, né? E agora tem toda uma estrutura que você tem que estar olhando ali por trás. Eu acho que todo dia é isso. É uma nova dúvida que surge, né? Um novo caminho. E se fosse para vocês falarem assim, né? Para um pai ou para uma mãe, né? Que tá hoje enfrentando essa questão de uma doença rara com o filho. O que é que vocês diriam para eles, assim, né? No sentido de vá em frente, faça o que a gente fez, corra atrás, vá atrás de uma associação. Quais seriam o passo a passo que eu acho que cada um de vocês diria, né? Eliakim, Manu aí. O
que é que vocês pensariam em dizer para essas famílias que acompanham e que estão buscando respostas como vocês? O que eu diria para essas famílias é o seguinte: nós entendemos a sua dor, nós estamos passando por isso, foram 3 anos em silêncio passando por isso, não silêncio absoluto, contamos com pessoas, inclusive tu, como já falei, os pastores da nossa igreja, os nossos familiares, mas fora isso foi em silêncio. Então, até então não tínhamos esperança física, aquela que é estabelecida, não tem um tratamento, não tem cura, não tem o que fazer. Então sabemos o que você está passando, pai, mãe ou até o paciente. Mas podemos dizer que as coisas estão melhorando e a tendência é que surjam novas terapias e que há um progresso. A gente viu aí a polilaminina com a doutora Tatiana lá no Rio de Janeiro para pacientes com TRM. Tá mudando a vida de muita gente. Então é o que tu falou, a terapia gênica hoje, que para a gente seria o futuro, a tecnologia, é o presente. A gente está vivendo esse momento. Já me falou das crianças lá de Campinas que fizeram a terapia do Shane, não foi a Levides. Então, é o presente, é a realidade. Então, você que é pai, você que é mãe, paciente, tenha esperança porque vai chegar para você. Vai chegar. Importância também de manter as terapias, né? A fisioterapia, psicólogo, manter esse paciente bem, por mais que não tenha uma solução naquele momento. Nós pensamos o seguinte, né, quando descobrimos, vamos deixar a Aurora bem. Algo vai chegar. Poderia não chegar, né? Perfeito. Estamos ainda num processo, mas a gente tentou manter ela o melhor possível. Então, a funcionalidade do corpo dela na fisioterapia, a natação, a gente foi procurar a opinião de mais de um profissional para ver se é possível, né? A gente já está vendo que a gente vai ter que reduzir um pouquinho a questão do horário dela, porque ela está fazendo 1 hora de natação. Só que estava cansando muito ela, então a gente vai dar uma reduzida nesse tempo para não fadigar muito. Que tem que ser pensado tudo isso em conjunto com o médico, né? Sim. E o mais importante, procurar um médico atualizado, um médico empático e que faça como o doutor Nadson fez aí, né? Que ele falou, não, eu vi no telão, num congresso e lembrei da minha paciente. Gente, isso é muito raro. Passamos por inúmeros médicos. Eu não sei nem contar aqui para vocês. E nenhum pensa assim, lembrei de tal pessoa, estão sofrendo com isso. Eu vou avisá-los que vai existir algo no futuro, né? Vai chegar algo que possa ajudar. Vamos tentar indicar para que ele fique o melhor possível. Não, é aquilo, segura na sua mão, sinto muito, aguarde sua filha falecer, ou você mesmo, né? E não tem muito o que fazer, faça esses exames aqui pra gente saber só como é que você tá até sua morte. Isso não é legal. Nem para quem é mãe, é pior ainda. E para um paciente ouvir, isso é terrível. Tem que ter, no mínimo, uma empatia e uma orientação do que fazer, né? Para ficar bem até que chegue algo. Eu acho que esse momento aqui vai despertar em muita gente, né? Uma nova postura, certeza, né? Aqueles que são alunos, que estão ainda nessa jornada, são residentes e que estão aí caminhando, acho que vão pensar... Né, será que eu não vi já um paciente com doença rara já não cruzou o meu caminho e aí eu deixei de ver e talvez eu consiga resgatar esse paciente, poder dar o caminho correto. Acho que esse é um grande recado. Acho que também essa ideia da gente lembrar de que não é porque teve o diagnóstico que eu não tenho nada para fazer, né? Eu tenho alguns colegas que corrigem quando falam assim, tal doença não tem tratamento. Não, tratamento tem. No caso de fisioterapia é tratamento, né? Nutrição é tratamento, psicólogo, né? É tratamento, terapia ocupacional é tratamento. Então tudo isso é tratamento. O que às vezes a gente fala é que uma terapia é que traga cura. Aí é uma outra parte do tratamento e aí essa em muitas doenças a gente não tem, mas todo mundo pode ser tratado e pode ser muito bem tratado. Começando com empatia, né? Como você bem falou, né? Por aí, E me conta um pouco de como que tá agora essa campanha aí, Milagre por Aurora. 9 de maio vai ter uma corrida, não é isso? Vai ter uma corrida. Essa daí eu tô pronto, hein? Eu acho que eu vou levar a Catarina no carrinho, vou sair correndo, empurrando, mas eu vou. Ontem eu tava na NOD aquecendo pra isso. Conta um pouquinho de como que começou o movimento. Já tem quantos seguidores lá no Instagram? Eu sei que tá muito movimentado, eu recebo sempre um story de alguém, um amigo, né? Alguém que posta em um grupo que eu tô e eu acho que isso tem sido bem legal. Como que tem sido isso aí? A campanha basicamente começou um dia depois da consulta que a gente teve com o doutor Nicolas Johnson. Foi numa segunda-feira, dia 9 de março. Uhum. E aí no dia seguinte,
a gente conversamos, ó, vai vender carro, vai vender casa, será que a gente vai ter esse dinheiro? Não tem jeito, vai ter que expor, porque eu posso trabalhar o que for, eu não vou conseguir juntar esse dinheiro Em meses, né? em tempo hábil. Então, não teve jeito, a gente teve que colocar a cara no Instagram, em redes sociais, para poder fazer. E surgiu a ideia da vaquinha Foi uma foto, na verdade, né? Eu postei uma foto com a Aurora na época da UTI e contando um pouquinho ali. Então, aquilo foi um susto para todo mundo. Porque as pessoas, amigos, ninguém sabia. Muito próximo. Assim, quem não era muito próximo, não E tava... até alguns próximos não sabiam, porque assim, a gente ia trazer uma dor para a vida das pessoas, talvez, que Sim. eles não poderiam fazer nada. Então, a gente preferiu resguardar mesmo. E resguardar até mesmo a Aurora, né? Sempre comentavam, assim, das perninhas dela, falando... Tem até uma piada, falavam com ela, parece as perninhas de Bárbaro Conan, o Bárbaro. Conan, o Bárbaro. O Bárbaro. Porque é bem... bem musculosa, né? Desde o primeiro aninho dela tem esses comentários. Mas já gente, sobre a doença, né? Sobre a deficiência ali da proteína no corpo dela. Por isso que o corpinho dela é dessa forma, é mais torneado. Já sabíamos disso. E aí comecei a postar sobre... surgiu um vídeo, a ideia de um vídeo contando. O vídeo deu aí uns 13 minutos no Reels. E esse vídeo deu mais de 2 milhões de visualizações rápido. Nossa. Foi muito rápido. Foi coisa assim, de 10 dias já tinha viralizado. E depois entrou, né, uma influencer, 2 influencers, na verdade, daqui de Feira de Santana. Eu postei de Feira de Santana também, foi... assim, abraçaram, né, mais a causa. Conheceram a Aurora pessoalmente, viram que é real, né? Nós mostramos exames, entrou a TV Subaé também para mostrar alguns exames na TV. E com isso o movimento cresceu. Então, vão pessoas de todo mundo. Então, tem gente já de Richmond, na Virgínia, que é para onde a gente vai mandando mensagem. Portugal, do Brasil inteiro mandando mensagem, talvez para ter um norte de que médico procurar, se vale a pena fazer fisioterapia, se não vale. Só que são perguntas que eu falo sempre, só um médico para lhe responder, né? Eu acabo indicando um passar com um neurologista primeiro, porque não adianta. A minha experiência foi uma com a Aurora, está sendo uma, porque a gente já está caminhando, e a gente ainda não sabe se isso é a cura total, nem o próprio médico que está desenvolvendo a terapia gênica, ele pode afirmar que isso é uma cura, não é isso, doutor? Sim. Ele não pode falar, porque é tudo muito novo. Sim. Então começou 9 de março, então tem mais ou menos um mês e meio. Nossa, tá. Eu pensei que tinha mais tempo, sabia? Agora pensando, eu pensei que tinha mais tempo. Todo mundo fala isso. E vocês têm um prazo, assim, né? Pra poder arrumar as coisas, pra poder ir até lá, né? Nos Estados Unidos, pra poder fazer a pesquisa, né? Assim, fazer os exames, ver se vai estar aprovada, digamos assim, pra poder, né? Quanto tempo que é? Na consulta com o Dr. Nicolas Johnson, ele falou que seria desfall, nesse outono. O outono pra eles é a primavera da gente. Então seria no final de setembro para início de outubro. Então tem 6 meses aí, mais ou menos. E aí a gente perguntou, quando em outubro? Ele, eu vou mandar mais na frente as datas exatas, mas se preparem para vir, pelo menos em outubro. Então, o que é que a gente fez até o momento? Já encaminhou um visto, vamos fazer no mês que vem, vamos viajar para Recife para tirar o nosso visto. Ele já mandou uma carta de recomendação e ele falou para a gente estar preparado, porque assim que a gente for e fazer os exames e a consulta com ela, que vai ser em outubro, a gente vai e volta. Mas na volta a gente tem que estar preparado para voltar lá nos Estados Unidos novamente e ficar num período que pode durar até 6 meses. Então, por isso que a gente está nessa corrida de juntar esse valor, né? Para a gente poder até, por exemplo, o dólar hoje já está R$4,99, R$5. Então melhorou, né? Melhorou, então a gente tá correndo para isso, até para poder pegar valores, comprar valores melhores dólar, e tudo. Sim. Fora de passagem, né? Mas ele já colocou na carta que vamos no mínimo 3 vezes. 3 vezes para os Estados Unidos. Nessa primeira carta já tá assim, convocando a gente 3 vezes. Ele falou também que é meio que impossível a Aurora ser imune a esse vírus, porque antes eles estavam trabalhando com o vírus ATA200, é isso? Eu não sei. Enfim, um vírus que as crianças estavam tendo imunidade. O vírus da ATA200, que é da ATA1000, ele falou que estava dando muita hepatotoxicidade. E aí eles estavam trabalhando em um vírus para não dar essa hepatotoxicidade tão evidente quanto... E junto à imunidade, né? E junto à imunidade. Porque ela tem que estar... não pode ter tido contato com o vírus antes. Exatamente. Exato. Aí ele falou que é quase impossível ela ter um anticorpo para esse vírus, porque esse vírus é feito em laboratório. Entendi. Mas, de toda forma, ela teria que fazer esses exames lá. Para poder garantir, né? Aqui, né, para quem não está familiarizado, a ideia aqui é que a Aurora vai receber
o gene, né, da distrofina, né, da sarcoglicana corrigido. E aí a ideia é que um vírus vai estar com o gene lá dentro e vai ser injetado, né, para ela poder ter essa melhora. Seria mais ou menos, eu sempre explico aqui, não sei se foi esse exemplo que eu usei com vocês, do pendrive no computador, né? Foi. Então você quer passar um arquivo de um computador, né, para o outro, e aí você usa um meio, né? O meio seria um pendrive. Então o vírus é o pendrive que vai carregar o gene, né, na verdade, que vai estar corrigido. Eles sempre têm dúvidas, né, sobre se a Aurora vai precisar de algum corte ou algo desse tipo para poder, né, receber essa terapia gênica. Eles não entendem como é que funciona. Tá. Então, assim, boa parte das terapias, pessoal, elas são injetáveis, né? Boa parte na veia, né? Então é como se fosse um soro. Então recebe esse tratamento como se fosse um soro na veia. E alguns a gente injeta pelo líquor, né? Como se fosse uma raquianestesia. Então você vai lá na coluna, faz um furinho. Na hora que começa a drenar o líquido, você tira uma parte do líquido e aí injeta então esse líquido que, né, vem com essas partículas que vão transferir o gene saudável, né? Tem mais dúvidas, mano? São tantas. É porque a gente vai lembrando da dúvida dos pacientes. Não sei se eles te mandaram também. Então, dos que me mandaram era muito contando da história, assim, né? Então, aqui era mais pra compartilhar aqui, né? Eu até deixei já salvo aqui algumas. Pra compartilhar, porque né? alguns eram meio assim... o que eu penso disso, né? Então, aqui eu tenho uma que é de uma mãe, né? Ela conta que tem os 2 filhos, né? Um com 16, outro com 10 anos. E que tem o diagnóstico de distrofia de cinturas, eles não falam qual que é o tipo, mas aqui eles falam muito sobre essa questão que eu acho que você colocou, né, da tristeza de ver não só a doença progredir, mas que eu acho que às vezes a pessoa se sente só, né, e que eu acho que esse recado que vocês passaram foi muito bacana, porque traduz muito do sentimento dessas pessoas, né, de tipo, não tô sozinha aqui, né, e a ideia de que o que a Aurora tá vivendo talvez seja, na verdade, o começo do que muitas outras crianças vão poder viver, né. Sim. Outras colocaram sobre essa questão da história natural, que eu acho que é um pouco do que vocês contaram aqui, do que vocês viram um pouco lá atrás com a Aurora. E aqui um pouco, acho que, dos mitos e verdades que a galera comenta, que é o seguinte: eu preciso tomar vitaminas, do metabólico, colesterol e tal, que a ideia eu até comentei já, né, no meu perfil, mas, né, pra quem estiver acompanhando a gente, só tem que repor vitamina quem tem vitamina baixa, né? Então, assim, se você não tem uma vitamina D muito baixa, ou um cálcio baixo, você tem escoliose, você tem que fazer fortalecimento e, claro, tomar sua vitamina D e seu cálcio, mas não de ficar fazendo altas doses, porque isso acaba... Do nada e sozinha, né? Gerando um outro risco, né? Eu vi um caso recente de uma criança que estava fazendo reposição fora do país, inclusive, assim, uma criança que estava tomando vitamina por conta, assim, dos pais, e aí começou a ter um quadro de fraqueza muscular. Aí os pais levaram na emergência e começou a investigação de uma doença genética. E depois voltaram assim e falaram, mas ele toma algum remédio? Ele falou, não, só toma vitamina. Só que, pelo que eu entendi, a mãe tinha que ter dado 7 gotas por dia. Ela dava 70. 10 vezes a dose. E aí ela fez intoxicação. Bom que foi algo reversível, né? Mas assim, você se expõe a risco às vezes, né? Exato. E o susto que é todo o desgaste de tempo, enfim... Pra poder ter, eu acho que isso é o maior Deu um susto no fígado. Nós sempre procuramos, Total. Procuramos aí saber como é que estão os exames de Aurora. A Aurora sempre tem, assim, uma deficiênciazinha da vitamina D. Ela repõe a vitamina D hoje, mas é o caso de Aurora. Sempre que me perguntam, né? É individual, gente. As pessoas pensam que é tudo uma receita de bolo, né? Não é, exatamente. Tem a dose, ela é uma criança, ela toma menos. Então, tudo é dosado pra ela, pensado pra ela. Então, assim, veio porque ela começou a sentir umas câimbras nas pernas. Então, muito nova pra ter esses sintomas. Foi pesquisar, a vitamina dela tava bem baixa. Então, fez a suplementação. A pediatra recomenda que continue essa suplementação, porque não está no nível bom. Então, assim, a gente vai dosando e vai prestando atenção como é que está. Né? Chegou um momento que a B12 ela fazia reposição, mas ficou muito alta. Então, suspende. Perfeito. Suspende. Então, é um controle e é individual. Não dá pra... Não é receita de bolo. Pra todo mundo. Exatamente. Então vocês estão vendo aqui, né, pessoal? Tem, né, não só os pais de Aurora, mas tem um médico, um nutricionista aqui. Eu só tô aqui aprendendo com eles um pouquinho. Eu acho que o recado que eu poderia dar, né, aqui foi uma aluna me perguntou sobre o que os futuros profissionais deveriam se atentar. Eu acho que é isso, né? Não se conforme com um diagnóstico que não parece estar fechado. Então, se não parece que é aquilo, talvez valha a pena você sentar, ler um pouco mais, estudar,
ligar para alguém, pedir ajuda, é o que eu faço muitas vezes, peço ajuda porque não sei de muita coisa nessa vida, então Sim. peço muita ajuda para os meus chefes, meus R+, meus R iguais, amigos, enfim. E me contem aí sobre a corrida agora de Aurora que vai ter, né? Vocês já contaram de todo esse movimento que a gente tá fazendo aí, então se você não conhece, né, siga aí, @Milagre por Aurora, né? E a corrida vai ser dia 9. Dia 9 de 5h30. Da manhã? Da Da manhã. Rapaz, e aí, pô, levar a Catarina? Catarina vai que ela acorda às 5 da manhã. Aí é tranquilo. Eu agradeço a minha esposa que acostumou ela A Aurora nesse ritmo. vai também, mas vai um pouquinho mais tarde. A gente vai primeiro, mas é porque é o horário dos corredores, né? Foi uma Total. campanha... E aí vai ser onde? Vai ser na Noide? Isso vai se concentrar ali de frente à casa esportiva. Eles abraçaram aí pra fazer um treinão. Inicialmente não era um treinão. Mas a casa esportiva, eles ligaram, né, pra gente pra poder juntar. E aí vai ter um café da manhã, vai ter lá meninas fazendo massagem, vai ter doações. Então vai ter muita coisa legal, som, vai ter gente pra animar. Então vamos comprar a camisa, adquirir a camisa, que inclusive está baratinha aí, apenas R$50. E você ajuda a Aurora, né, a trazer uma esperança não somente pra nossa família, pra ela, mas também pra outras pessoas que passam pelo mesmo. Né? A Aurora vai ser a primeira brasileira aceita em um estudo para distrofia muscular de cintura tipo 2C. Então, é algo grandioso. Para mim, é algo incrível. Quero falar aí, abrir um parênteses para dizer o milagre. Aprovado, como a gente já foi aprovado até com outras doenças, essa terapia valeria cerca de 17 a 20 milhões. A gente não vai pagar nada. A gente só vai pagar a estadia. Outra coisa, esse estudo estadia, só passagem aérea, alimentação. Mas assim, não o custo do tratamento, né? Não, então assim, ao invés de pagar 17, 20 milhões, a gente vai pagar R$500 mil. E convertendo para dólares ia ser 95 mil dólares. Mas enfim, e a outra coisa é que é a partir dos 6 anos, que as crianças são introduzidas no estudo. E ele abriu a oportunidade para a Aurora antes, né, dos sintomas. Geralmente eles pegam já as crianças quando com tem sintomas. algum sintoma, né? No caso, ele agora quer ver com a Aurora sem sintoma grave, né? Sem sintoma de fraqueza. E vai fazer alguns testes inicialmente para ver como é que ela está, se ela realmente não tem nenhuma fraqueza. Graças a Deus ela não tem. E vamos manter ela bem na fisioterapia, com as meninas lá da Serelep, que nos ajudam muito. E para que ela esteja, né, apta para poder fazer. Agora, tem dúvidas que eu lembrei de uma dúvida aqui. É uma dúvida e uma crítica que eu recebi, né? Vamos lá. Como a gente ouve tudo. Uhum. Colocaram assim, por que você está fazendo sua filha de rato de laboratório? Então, assim, pro doutor responder é melhor do que a mãe, né? Isso daqui, nossa, não, total. Isso daqui, pessoal, eu acho que é uma das coisas que muitas das vezes a gente, quando vai, né, convidar pacientes para estudo clínico, Sim. Muitas famílias falam isso, sabe? É difícil. E é muito difícil, né? Tem um estigma muito grande ainda sobre pesquisa clínica, porque as pessoas têm essa ideia de que aqui a gente está tratando as pessoas como se fosse um objeto, no sentido de você fazer experimentos. E aí as pessoas, né, usam de termos como esse, né? Vai ser um rato de laboratório, vai dar seu filho como cobaia. Sim. Já tive pacientes meus que, assim, era a mãe que precisava entrar no estudo clínico, e ele falou, não vou fazer minha mãe de cobaia. Isso aí é um absurdo. Mas veja, a ideia é de que a ciência vem de experimentação, né? Isso é assim que se constrói a ciência. E a ciência tem um passo a passo, e o passo a passo não começa com seres humanos, nunca começou, né? Na verdade, a gente começa, lá no laboratório, in vitro, vê a molécula, depois testa essa molécula, vê se ela tem efeito, vai para um animal, testa no animal, as pessoas não sabem disso, mas não, demais. Mas as pessoas não sabem que para muitas doenças você tem o modelo animal. Então tem um ratinho que tem distrofia de cintura, tem um ratinho que tem esclerose lateral amiotrófica. E você consegue testar a funcionalidade daquela terapia naquele ratinho. Depois você testa o nível da droga. Se for muito baixo, não vai fazer efeito. Se for muito alto, pode dar uma toxicidade, uma hepatotoxicidade. Depois que você acha o ponto ideal pro ratinho, você vai lá e converte pro que seria a dose humana. Começa com muitas liberações, porque a pessoa não tem noção de como é difícil fazer pesquisa. Como é difícil fazer uma pesquisa desse tipo, desse nível, e não tem noção do quanto que é, né, assim, duro você pegar e falar para uma pessoa, né? Nossa, você vai dar seu filho para ser cobaia. Na verdade, é a grande oportunidade não só de ajudar ele que está sendo, né, participando da pesquisa clínica, né, sendo paciente da pesquisa clínica,
mas de todos os pacientes que vão vir depois dele, né? Estamos Então, tantas ajudando terapias que vão vir adiante, talvez se baseie, então, por exemplo, para reduzir a idade clínica, para uma criança poder tomar a medicação para a idade da Aurora. Sim. Se a Aurora não tivesse, teria Sim. que ser com a idade maior, de 6, de 7, de 8 anos, porque é com a idade que você testa ali a medicação. Então, isso é um baita do impacto. Exatamente. Vai mudar a história, na verdade, né? Mudar a história. A Aurora vai conseguir mudar a história da pesquisa. As nesse crianças sentido. só recebiam depois de estar na cadeira de rodas, muitas vezes, de ter muita dificuldade. Já pensou, agora a Aurora entra sem essa dificuldade e tem um bom resultado, né? Que coisa benéfica. Isso vem pro Brasil, é aprovado pela FDA lá, vem pro Brasil, é aprovado pela Anvisa. Gente, isso é maravilhoso. Tem que olhar só que é o caso de Aurora, não. Todos podemos passar por isso. A gente tá passando, jamais imaginaria passar por isso, né? Temos famílias, vamos ter netos, e assim vem muitas pessoas com doenças raras aí, que a gente não pode pensar dessa forma. Claro que a gente se informou, claro que a gente procurou saber quem é esse médico, como é esse hospital. Somos pais, estamos cuidando de Aurora desde o princípio. Então, existe um amor por trás, jamais colocaríamos a Aurora como uma cobaia sem ter nenhum tipo de segurança. A gente sabe das regras que existem. Se aqui tem regras no Brasil, que já são, Imagine né? Lá Lá é absurdo, assim, de regras. O Dr. Nicholas Johnson, ele tem 17 anos nessa pesquisa. Então, assim, não são 2 dias, não. São 17 anos no tipo 2C, né? Porque ele não pode expandir para vários tipos, ele tem que ser bem assertivo. Então, foi o que ele escolheu. Então, nós acreditamos muito, é um médico renomado. Conversamos pessoalmente não, né? Mas em videochamada com ele mais de uma vez para entender como é que funciona, para entender os riscos. Vai ter toda a papelada que a gente precisa assinar, né? Sobre riscos. Mas nós já procuramos saber, antes de aceitar isso daí, a gente não está colocando nossa filha como um ratinho ali para experimentar ou saber se vai morrer ou não. Não é dessa forma que funciona. Mas até porque, né, 4 crianças norte-americanas já fizeram uso dessa terapia pela ATA, que é a mesma terapia gênica, e tiveram uma melhora significativa. Então, teve um desfecho positivo, né, que a gente chama. Isso a cada dia está tendo uma melhora, assim, segundo os pais, né? Não acontece ali no momento. Tomou, ficou ótima. Não, isso está acontecendo. É uma evolução, Uma evolução. 9 meses, agora antes ela não pulava. Ela tá dando pulinhos. Então, isso para ela era impossível. E não ia ter regressão, né? Não ia ter melhora. Não ia ter melhora. Só ia ter piora, né? Só ia ter piora. Então, você teve uma melhora através de um medicamento. Como é que isso não é benéfico? Se estagnasse já seria muito bom, né? Então, se melhora, é melhor ainda, né? Então, fantástico. Exatamente. E aí, Manu, você quer me perguntar mais alguma coisa, né? Agora já inverteu agora o podcast, né? Agora vocês estão de host e eu tô de quem responde pergunta. Eu acho que as minhas me enviaram, era ou até isso, as críticas eu mandei. Legal. Essas assim. E você, Kinka, o que você manda aí de recado, então, pra gente já tá encerrando aqui o nosso podcast por hoje? O que é que você queria falar? Hoje só agradecer. Eu nem venho mais pedir, é agradecer Feira de Santana e região, até Richmond, como minha esposa falou, tem nos ajudado de todas as formas possíveis. Então hoje o meu recado é obrigado Feira de Santana, obrigado Brasil e Richmond. E obrigado a Nadson, né, por aparecer na nossa vida. Na minha mesmo foi do nada, tirando visto. Porque Deus envia pessoas, né? Então, foi dessa forma. Mas ele aqui já tinha contato, já ligava, já perguntava, né? Sobre a história de Aurora. Ele já tinha conhecimento, mas fomos mais a fundo após esse encontro recente e exatamente no momento da terapia. Muito bom. Fico feliz de ter vocês aqui, pessoal, da gente poder ajudar muitas pessoas. A minha ideia era fazer algo assim, né? Um podcast desse no mês de fevereiro, quando foi, né, o mês das doenças raras, de conscientização. Mas eu acho que veio no momento certo aqui. Ter vocês é muito bacana, vocês são muito queridos. Para você, então, que acompanhou até aqui, pessoal, né? Lembre, né, de curtir, compartilhar, se inscrever aqui, né? Então, no podcast, né? O @cuidando de gente. E também no @milagre por Aurora. A gente vai estar à disposição aí para perguntas, comentários aí, né, em todas as plataformas. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço e é isso aí.